E hoje eu queria beber de uma fonte, iniciar a gente bebendo dessa fonte. Queria chamar o Biel aí conosco. Não sei se a gente tem como já organizar, Daniel, para ele entrar. Irmãos, tá aí uma fonte. Às vezes a gente vem aqui e canta, né? Queremos beber dessa fonte. Tá aí uma fonte. Biel, Manda. tô aqui compartilhando, que a gente acabou de cantar aquela música que você adora, né? Somos uma fonte, vamos beber dessa fonte. E o nosso maior desafio Isso. é que nós não bebemos de uma fonte mística. A gente bebe de Uhum. uma fonte materializada. É verdade. Então, como um amigo mais velho, eu conheci em você uma fonte que não era fruto, entenda isso muito bem, não era fruto daquilo que a minha alma desejava que você fosse, mas era buscar em Deus a fonte que você já era no meio de nós. Então eu sei que você está aí Uhum. jorrando, mas eu queria que você compartilhasse com a gente, para que a gente pudesse beber dessa fonte Biel, no meio de tantos irmãos, exercendo a sua paternidade. Então Amém. conta pra gente. Cara, então, é nosso sétimo encontro, né, do INN. A gente está aqui no nosso último dia. Ó, vou mostrar um pouquinho de como tá a galera aqui. Todo mundo junto, sentando na mesma mesa, comendo na mesma comida, as crianças ali brincando juntas, música ao vivo, as crianças curtindo. E assim, eu acho que é isso que eu sempre sonhei, desde que a gente começou. É, Mesmo nunca sabendo que seria possível, nunca imaginando que fosse possível chegar onde a gente está chegando, alcançar as pessoas que a gente está alcançando. Acho que nunca foi a nossa pretensão achar que a gente pudesse transformar o mundo, mas a gente se sente muito honrado de ter sido escolhido para pelo menos gerar, ser essa semente. E como o PJ teve com a gente na sexta, no primeiro dia, e ele trouxe uma palavra que eu acho que resume muito e fala muito sobre aquilo que você estava falando também, sobre a gente ser fonte, mas acima de tudo sobre a gente ser semente. E sendo semente, sobre como a gente só cumpre o nosso propósito de germinar, de frutificar mesmo, se a gente se esvaziar completamente e não quiser ser cheio daquilo que a gente não tem, mas esvaziando de tudo aquilo que a gente tem, entregando tudo aquilo que a gente tem. E nesses dias, assim, sempre são dias de entrega, sempre são tempos muito especiais aqui, de, sabe, muita intensidade, muita intencionalidade. Eu acho que, assim, a gente é muito feliz em poder ser parte, em poder coordenar, organizar tudo isso. Eu queria também agradecer a nossa família Sal da Terra, a todo mundo que contribuiu, desde quem comprou algum produto do Somos Todos Gigantes, do INN, até quem estava com a gente no Jazz and Wine, quem contribuiu de outras formas, porque sem vocês, realmente, assim, essa conta não fecharia, mas não é sobre o valor físico, né, o dinheiro que o recurso que a gente precisava, mas é sobre todo o nosso coração que a gente precisava entregar e que é possibilitado a partir dessas ofertas, dessa entrega de cada um de nós. Então, assim, é um momento especial demais. Eu chorei bastante ontem. É difícil até colocar em palavras o que significa o encontro para mim, acho que para as outras pessoas também, mas eu acho que é isso, assim, ver as crianças brincando com outras crianças iguais a elas, ver os adultos que encontram agora, os adultos com nanismo encontram outros amigos com nanismo, mas também olham para essas crianças e veem esperança, veem um futuro que parte de uma criação, de um ambiente, de uma rede de apoio que eles não tinham. E a gente está conseguindo ser, graças a Deus, essa rede de apoio através de tudo aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. Então, assim, são dias muito especiais, impactantes. A gente tem gente não só de todo o Brasil, mas gente do mundo inteiro. Inclusive, se vocês me permitirem, eu vou chamar aqui a Bex, que é
uma irmã nossa ela é filha de coreanos, nasceu na Austrália e está morando há 5 anos na Alemanha, veio para o Brasil só para o nosso encontro. É, ela é cristã também e eu queria que ela compartilhasse um pouquinho. Ela fala inglês, eu vou traduzir para vocês aqui. Queria que ela compartilhasse um pouquinho sobre o testemunho dela e sobre a história dela, o sonho dela que ela está vendo se materializando aqui e que a gente conversou ao longo desse final de semana. Então, Bex. Oh, sorry. What? Yes. Oi, pessoal. Olá, vocês estão me ouvindo também? Yeah, sim. Are we here? Listening? Yeah. Estamos ouvindo. Beleza, conta aí pra gente, Betsy, o que que tem trazido ao seu coração, o que que você tem vivido aí com Biel. Biel vai te traduzir e nos traduzir nessa relação. Here. So tell us about what you're feeling, how is your heart here, and how has been your heart, like, and your purpose, knowing your purpose, and talk about a little about your dream, your purpose that you talked to us during this weekend. Okay, yeah, I'm just shaking a bit. Okay. Eu não sei por onde começar. Eu gosto muito de encontrar outras pessoas com a minha. Muitas pessoas já nasceram dentro de organizações, de instituições, já quando elas vinham com os pais e tudo mais, os pais traziam para eventos dessas organizações. Mas, mas minha mãe quis me criar primeiro como uma mulher cristã, para depois eu, como uma mulher adulta, decidir se eu queria entrar para essa comunidade ou não. Então eu só encontrei, né? Só entrei para essa comunidade primeiro na Austrália, quando eu tinha 22, 23 anos. Então, assim, eu estou gostando muito nesses últimos 10 anos de fazer parte dessa comunidade, porque a melhor coisa de ser uma pessoa com nanismo é que eu consigo ter amigos ao redor do mundo, como eu, né, no caso. Então, assim, eu gosto muito de conectar com as outras pessoas ao redor do mundo. Esse é um grande objetivo que eu tenho, um sonho que eu tenho, mas tem mais. Então, assim, nesses anos, eu conheci centenas de pessoas com nanismo, mas são uns 10 cristãos mesmo. Então, se tornou um sonho para mim mesmo conhecer mais pessoas cristãs, mais pessoas com nanismo cristãs, para a gente se reunir, se encontrar e conseguir adorar o Senhor juntos, né? E por quem nós somos. Betsy, we're gonna do now an exercise. Vamos fazer um exercício aqui, Bel. Tá? Ok. Aproveitando esse encontro de vocês aí, o Biel será a tradução nossa aos seus ouvidos. Porque eu preciso falar uma coisa para ele. E ele vai traduzir para você aquilo que a gente precisa passar na vida dele para chegar na sua. Okay, so I'm going to translate what he's going to say because he wants to tell you something and it's going to pass through him. Yeah. Biel. Eu. Somos todos gigantes nasceu como um esforço dos seus pais para ser um ambiente onde você conhecesse seus irmãos.
Só que hoje eu queria te desafiar naquilo que está sendo o cumprimento da sua vocação, de você levar a gente para os lugares que a gente ainda não conhece. Então fica parecendo que a conta está cara, mas não é isso. É porque finalmente a gente está conseguindo discernir o propósito da casa de vocês. Então o encontro da Betsy com você representa isso. Que agora está vindo irmãos de longe para ouvir a voz de um jovem adulto, de um pai que está assumindo uma responsabilidade sobre uma família, meu irmão. Então eu sei que muitas vezes isso pode gerar um peso, uma angústia no seu coração. Mas eu queria te dizer que aqui tem uma família que é amém. Então todo esse processo que a gente viveu esse ano foi para que você tivesse um amém, as sementes que você precisa lançar. Amém. Amém, irmão. Amém. Aqui está pronto para isso. Amém? Você Amém. traduz isso para ela a partir daquilo que nós estamos comunicando com a sua vida. Porque você nos levou a esse lugar. Você encontrou um povo e assumiu a responsabilidade sobre esse povo. Amém. Amém? Amém. So, like, as you saying is, when we started, Somos Todos Gigantes, we were, I mean, é difícil traduzir isso, né? Mas we were in a place, I was in a place where I didn't know, like, who were the people that I needed to meet. And now seeing people from all around the world and being with this family, Sal da Terra, since the beginning, we're starting to see that we're going to go places we haven't been before. We never went before, and it's everything going through us, everything's passing through us, and it's so it's saying that like this is like vocation, no, not vocation, purpose. My purpose being, being brought to life. So it's something It's not the only purpose of your life. No, yeah, one of mine. But the purpose of his life, Betsy, it's to give us the perspective of future. What we need to dream. O que nós precisamos sonhar. And he has this responsibility with you also to make us dream what we didn't dream yet. Yes. Amém? Amém. 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 Amém, Belzinho. Obrigado, amigo, por participar e nos lembrar dessa responsabilidade. Valeu, gente. Wait, can I be? Yeah. Biel, você traduz pra gente que a gente não tá conseguindo ouvir a Betsy. Traduzo. Não tá conseguindo ouvir? Tá, eu traduzo. Amen. Ela tá falando que, assim, ela já foi em várias organizações, vários eventos, mas é a primeira vez que ela vê uma organização que tem uma igreja toda orando, né, e como suporte mesmo para isso. E é isso mesmo, a gente nasceu nesse ambiente de família e isso ela está falando que é nítido, né? É muito bom, é uma bênção fazer parte disso e estar aqui e ver todo esse mover. Então, ela está agradecendo por esse ambiente que essa família nos proporcionou para que a gente fosse realmente seguindo os propósitos e cumprindo o propósito que Deus quer, das coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas através de Somos Todos Gigantes e do INM. Amém, meu irmão. Obrigado por partilhar conosco, viu? Um abraço. Amém, Estamos obrigado. esperando vocês aqui. Obrigado. Até mais, gente. Irmãos, então, a gente ouviu o Biel aí, e aí a gente precisa discernir o que isso representa pra gente, inclusive o esforço nosso. Porque às vezes o nosso esforço está muito grande em interpretar o que o outro é, mas não de traduzir uns aos outros aquilo que o outro é.
E aí é por isso que é muito difícil a gente ter uma escuta atenta, prestar atenção, ouvir e discernir aquilo que o outro é a partir do que alguém traduz dele nas nossas vidas. Amém? Então, nesse esforço, eu queria, assim, para a gente elaborar esse esforço, pedir um amigo para vir compartilhar conosco aqui. E, enfim, ele que fique bravo com isso depois, né, Juninho? Vem cá, compartilhar com a gente. PP também. Pode vir, PP. Fala ele ficar bravo depois, porque eu não avisei eles, viu, meu irmão? Mas ele que aguente. Mas eu acho que é necessário que ele participe conosco para a gente discernir aquilo que Deus está contando aqui para a gente hoje. Porque, irmãos, assim, sem sombra de dúvida, uma das nossas crises, enquanto povo de Deus, enquanto família de Deus, é a nossa incapacidade de olhar o outro e discernir quem ele é e não quem nós gostaríamos que ele fosse. Amém? Então, por que eu ia pedir para o Juninho compartilhar dessa mesa aqui com a gente? Para ensinar aquilo que Deus já comunicou através da vida deles. Então, porque aqui estão dois amigos, pouco mais jovens do que o Juninho, pouco, a diferença é pequena. Mas ele foi o que teve o olhar para esses dois e olhou e falou assim: eu não quero descobrir o que eu gostaria que esses amigos, irmãos fossem. Mas eu quero discernir quem eles são daquilo que Deus está enviando para as nossas vidas. E aí isso parece insignificante. Mas como a gente começou a conversar aqui, isso é a cura. Cura de quê, irmão? Da infertilidade. Um olhar é capaz de curar a infertilidade. Porque enquanto muitos amigos, irmãos, pais olhariam para nós dois a partir da expectativa que eles tinham nas nossas vidas para dizer aquilo que estava errado do que a gente fazia, ele olhou para a gente e foi discernir quem nós éramos a partir da vontade de Deus. E aí, isso em primeiro momento, quando a gente encontrava com ele, isso gerava uma dúvida. Porque eu mesmo não sabia ainda quem eu era. E isso muitas vezes me gerava uma fragilidade. Eu perguntava, aí? E agora? E ele nunca foi um pai, um amigo, um irmão, de dizer pra gente o que nós tínhamos que fazer. Ele foi um amigo, um irmão, um pai, um filho, para convivendo com a gente, conhecer quem nós éramos. E aí parece que a gente está falando umas coisas aqui meio aleatórias. Mas aí eu preciso explicar para vocês a partir daquilo que é a educação de Deus na formação da família. Então, simples. Oséias, na hora que vai escrever, ele diz o seguinte para a gente: olha, o meu povo padece de uma coisa e eu preciso que vocês entendam isso, porque senão no final eu não vou conhecer o filho de vocês. E não é uma reação de Deus ao que a gente faz, mas é uma consequência de um pai que não está conseguindo conhecer o seu próprio filho. Amém? Então Oséias vai e diz para a gente: olha, nosso povo, os meus filhos estão padecendo por falta de conhecimento. Porque eles não sabem mais as minhas leis. E por isso hoje eu não consigo conhecer os seus filhos. Essa é a passagem de Oséias. Aí você fala assim: então, Rafael, o que é conhecer? Aí a gente pode voltar lá na relação de Eucana com Ana para gerar o profeta Samuel. Porque em determinado momento de toda a infertilidade que Ana vivia em sua vida, em determinado momento uma relação que está sendo provada, esticada, amadurecida, Eucana finalmente conhece uma das suas esposas. E do conhecer, que é basicamente ter uma relação íntima, do
que é ter uma relação sexual. A partir desse conhecimento é que Samuel é gerado a partir da vida de Ana. Então, quando nós padecemos de conhecimento, nós não padecemos de ter muita informação sobre o outro ou sobre nós mesmos. E eu estou falando isso, irmão, para você entender de uma vez por toda, que você não está aqui para obter informação de quem Deus é. Você está aqui para conhecer quem é seu pai, e conhecendo seu pai, você finalmente exercer a sua paternidade. Aonde? Numa vida de amigo. Porque aí nós não vamos ter mais crise de fertilidade. Porque o irmão que chegar aqui, a gente não vai estar querendo dizer para ele o que ele fez de errado, o que ele precisa corrigir para estar no meio de nós. Mas a gente vai descobrir quem ele é no meio de nós. E conhecendo quem ele é no meio de nós, a gente cura as crises de identidade desse irmão. Sabe como? Devolvendo a ele a sua natureza, a lei, ao DNA, aquilo que ele foi gerado. E isso acaba com a crise, irmão, de muita gente. De muita gente. Mas antes, a gente precisa acabar com a nossa crise. Essa crise de achar que a gente vem aqui para poder fazer algo por um pai para que ele nos ame. Meu Deus, irmãos, se cure disso. Deus não é um cara com crise de paternidade. Deus não tem essa crise. Ele não reconhece o outro pela cor do olho dele, ou pelo que ele faz, ou porque ele deixa de ser. Ele não olha para a gente a partir das nossas expectativas físicas ou mentais. Deus não tem essa crise de conhecer o seu filho. Isso não é o propósito da igreja. Resolver a crise de fertilidade de Deus, como se a gente quisesse procriar os filhos que Deus ainda não conseguiu gerar. Responsabilidade da comunidade de Deus é conhecer os filhos que Ele já gerou. Então se livra, meu irmão. Se livra dessa sua crise de paternidade, achar que tem que dizer para o outro o que ele tem que ser. Começa a ter uma relação íntima com ele, para conhecer o que Deus está revelando através da vida dele no meio de nós. Isso vai resolver sua crise, inclusive a sua. Que de uma vez por todas, Deus não é um pai à procura de filhos. Deus é um pai formando filhos que se tornem pais. O pai entregou seu filho na cruz para que o seu unigênito se tornasse o primogênito. E para se ver se de uma vez por todas a gente começasse a entender que nós não somos feitos para sermos filhos de Deus, mas para, como filhos de Deus, revelarmos a sua paternidade uns nas relações com os outros. E um pai, a vocação de um pai não é dizer para o filho o que ele tem que ser. É ser suporte para o filho que Deus entregou, para que ele seja tudo o que ele é. Então o maior desafio com Biel era a gente dizer para o Biel o que ele tinha que ser. E não ser suporte enquanto família para pagar a conta necessária para o Biel revelar tudo que ele pode ser. Vocês estão entendendo? Porque senão aí a gente vai continuar nessa crise de imaturidade, irmãos. E só tem um jeito dessa crise ser resolvida. A partir do momento que as nossas vidas forem a tradução da paternidade de Deus. Então, por isso que eu não podia deixar aqui de compartilhar com você, meu amigo. Porque sem crise nenhuma de orfandade. Estou querendo aqui dizer que eu me resolvi na vida paterna com você. Mas é porque você foi uma expressão da paternidade de Deus. Porque você olhou para a gente não com aquilo que você esperava da gente,
Isso facilitou o processo para a gente se tornar aquilo que a gente é e pode ser. Então eu não poderia deixar de zerar esse momento aqui para gerar essa memória. Porque aí às vezes a gente precisa entender isso, irmão. Como eu estava falando com o Biel, a maior dificuldade nossa é de traduzir. E aí, em vez de eu querer interpretar o que Deus gostaria que eu fosse na vida um do outro, eu aprendi que eu precisava só traduzir quem Deus é na vida um do outro. Então eu queria compartilhar com essa responsabilidade com você, para você compartilhar aqui com a gente hoje, o que está no seu coração sobre isso, para a gente gerar esse memorial aqui com 2 amigos, 3 amigos, compartilhando sobre isso nesse dia, entendendo a responsabilidade que esses jovens, que agora já são mais jovens ainda do que nós, estão assumindo e do que a gente precisa se libertar mesmo de fato, para a gente poder revelar a plena expressão da materialidade dessa comunidade aqui conosco. Amém. Ontem, bom dia, irmãos. Ontem eu estava meditando num texto da Bíblia, que está lá em Deuteronômio 31, versículo 8. E é o trecho onde Moisés está conversando com Josué. E eles estão próximos de entrar na terra prometida. E é interessante porque você abordando esse contexto aqui, né, de relacionamento, de interface entre gerações, a diferença de idade não é muito grande, mas também não é muito pouca. E é menor, né? Pois é. Então, e lá nesse texto, né, há uma palavra de Moisés, desde o versículo 1, dos primeiros versículos, é Deus orientando Moisés como que ele ia fazer. E a partir de um certo versículo, Moisés começa a falar com Josué, começa a conversar com Josué, dando uma missão para ele. Essa missão, né, claro, não vinha de Moisés, essa missão vinha de Deus. E quando a gente começou a caminhar juntos, o que Deus colocou no meu coração é que eu precisava transmitir uma missão para vocês, uma missão para aquelas pessoas que estavam caminhando junto, né? Eu gosto muito da expressão irmão mais velho, né? Porque nós somos família, nós somos irmãos. Eu gosto muito dessa expressão irmão mais velho. E isso contagiou meu coração, porque a minha iniciativa foi uma iniciativa de Deus. Eu não fui lá porque eu tive a ideia e enxerguei potencial no Rafa, enxerguei potencial no PP, de forma nenhuma. O que eu fui foi ser obediente àquilo que Deus estava falando comigo para fazer, e sem a presença, sem a presunção de ter qualquer expectativa em relação àquilo que vocês poderiam produzir ou não, né? Porque a intenção era atingir o coração. E eu vejo isso, assim, às vezes junto aos nossos filhos, ou junto a pessoas mais novas, a gente hoje imprime uma pressão muito grande por resultado, né? A gente imprime uma carga muito forte de produção, de produtividade, né? Tá em voga aí agora o negócio da jornada 6x1, né? E aí a conta ela precisa fechar, né? Então, assim, beleza, vai ser uma jornada 4x3, mas como é que essa conta fecha? Né? Então vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Materialmente falando, espiritualmente falando, nós não temos que ter a conta fechada antes. Porque espiritualmente falando, a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros é uma relação de natureza de quê? De fé. Não é uma relação de natureza material. Não é uma relação de natureza em que eu preciso prever o retorno antes de eu investir, né? Se Jesus fosse prever o retorno que a gente ia dar para ele antes dele investir a vida dele, a gente estava enrolado. Ele não ia fazer nada do que ele fez. Então Jesus não fez conta.
Jesus não criou expectativa. E com os nossos filhos ou com as pessoas mais novas, a gente cria muita expectativa. Fica parecendo que qualquer demora da pessoa em tomar atitude, ou tomar iniciativa, ou em agir, ou em produzir alguma coisa, faz com que ela fique o quê? Atrasada. E aí nesse texto lá de Deuteronômio, que eu estava lendo ontem, de que Moisés se preocupa para falar com Josué? Quais são as palavras de Moisés para Josué? Moisés não se preocupa em dizer para ele o que ele tem que fazer. É o que você estava dizendo. Moisés não se preocupa em falar para ele aonde ele tem que ir. Moisés não se preocupa em contar a fórmula do sucesso ou a fórmula do fracasso, porque, entre aspas, ali Deus falou para Moisés: você não vai assumir a terra prometida porque você um dia feriu a rocha com a sua vara e por isso você não entra na terra prometida. Moisés não se preocupou em falar absolutamente nada. Moisés não foi lá e não deu um livro de presente para Josué. Naquela época não existia livro, mas vocês me entendem. Não se preocupou em dar um livro para Josué e falar: tá aqui as fórmulas do sucesso. Lê que você vai dar certo lá na terra prometida. Não. De que Moisés estava falando com Josué? Moisés estava falando com Josué da sua caminhada com Deus. De como Josué iria se manter ao habitar a terra prometida. De que Josué não podia esquecer a partir do momento que ele atravessasse o Jordão e pisasse naquela terra que manava leite e mel. Então, quando a gente está disposto e aí não é uma questão de ensino, é uma questão de caminhar junto, é uma questão de andar junto, né? É a ausência da expectativa. Porque cada um foi feito de um jeito, cada um age de uma forma, cada um decide de outra forma, cada um analisa de outra forma. Então a gente tem que se despir das nossas expectativas e cuidar daquilo que é o cerne, ou seja, Deus, o que eu preciso comunicar como carga profética? E aí isso não é um jargão. Isso é uma verdade, sabe, irmãos? Qual é a carga profética que Deus colocou no seu coração? O que significa carga profética? Significa o que Deus colocou na sua vida para você ser voz. Para você ser voz dele. Qual é a mensagem que está sobre você? Se você não sabe, Deus vai te revelar. Deus vai te entregar isso. Deus vai conversar com você. Mas pode ter certeza, Deus não quer... A missão que Deus tem para você não é que você replique a fórmula do seu sucesso. A missão que Deus tem para você não é que você multiplique a metodologia. Porque sucesso por sucesso, Deus sabe muito mais que a gente. Deus quer que a gente aqui de alguma forma entregue e compartilhe os corações uns com os outros. Né? Então, a gente foi lá para casa, eu fui para sua casa, a gente foi comer junto. Eles deram trabalho para mim, eu dei trabalho para eles, porque é assim, é uma relação de irmãos. Não é uma relação de autoritarismo, não é uma relação sequer talvez de autoridade. É uma relação de corações compartilhados. Entendendo que Deus confiou uma mensagem para mim e Deus confiou uma mensagem para vocês. Então, presta atenção, quando Deus está usando a minha boca, o meu coração, para dizer alguma coisa, eu sou autoridade nesse momento. Quando Deus usava a vida do PP para falar alguma coisa comigo, o PP era autoridade sobre a minha vida. O Rafa era autoridade sobre a minha vida. Espiritualmente é assim que funciona. E não porque eu tenho um pouco mais de anos no Evangelho, não porque eu sou mais velho,
eu sempre preciso ficar com a última palavra. Porque no reino de Deus, a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. De maneira que o poder de Deus se revela aonde, amados? Nas nossas fraquezas. Então por que nas nossas relações a gente vem querendo mostrar só as nossas forças? Sendo que Paulo vem e revela assim, olha, no momento que eu sou mais fraco, no momento que eu não tenho poder algum, é exatamente o momento em que Deus mais fala através da minha vida. Então, em resumo, eu acho que é isso. É ter um coração desprovido de expectativa. É ter um coração disposto a compartilhar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo que é desconfortável, aquilo que é ruim, as nossas crises, as nossas debilidades. É só assim que a gente vai conhecendo um ao outro. Amém? Amém. Eu queria... Tá ligado? Tá. Eu retorno. Queria testemunhar, né? Inclusive, nessa relação, né? O Juninho, eu tenho certeza que ele não tem noção do impacto que ele causou na nossa vida. De forma inteira, né? E por isso que eu estou sempre lembrando de você nas orações. Enfim, às vezes a gente não tem tanto contato hoje. Mas eu queria foi até profético isso, você trazer ele aqui, porque para te lembrar de sempre ser obediente àquilo que Deus coloca no seu coração. Porque eu lembro que, Juninho, às vezes você não sabia nem o que falar pra gente, que a gente te perguntava umas coisas muito atravessadas, né? E às vezes a gente dava trabalho, né? E você não teve expectativa sobre nós, nenhuma sobre nós. E muitas vezes na nossa vida a gente tem algo a se fazer e a gente está inseguro a se fazer, mas o mandato de Deus é claro para nós. A gente só precisa dar um passo de fé. E não tentar suprimir as nossas fraquezas nas nossas relações. A gente estava compartilhando mais cedo, quando você comentou a respeito das fraquezas, eu vejo muito isso nas nossas vidas como comunidade, eu vejo isso na vida do Biel, né? A coisa mais clara que fica na nossa mente é como surgiu o Somos Todos Gigantes, o Instituto Nacional de Nanismo, né? A partir de uma aparente fraqueza, uma aparente falha que o mundo impõe isso em nós. E a gente compartilhou mais cedo de um princípio da natureza, né? E a gente estava refletindo a respeito de fraquezas. Eu vim da Assembleia de Deus, né? Até brinquei, eu vim da Assembly of God, porque tem que falar em inglês hoje, né? Mas mais conhecida como Assembleia de Deus. E lá, Juninho, eu vivia a vida na igreja, né? Desde cedo, né? Escola dominical de manhã, culto à noite. Quando não, eu estava também ensaiando à tarde na bateria da banda, enfim. E eu até comentei que isso fez com que, isso me trouxe muitos benefícios. É muito bom criar seus filhos dentro da igreja, da comunidade, da fé e tudo mais. Só que também tem seu ônus. E o ônus que isso me trouxe foi ter uma leitura muito viciada da Bíblia, né? E eu comentei aqui mais cedo que de 10 anos para cá é que eu comecei a ter uma leitura honesta. Esses 10 anos casa certinho com quando a gente começou a ir lá na sua casa. Que eu realmente redescobri a palavra de Deus a partir das relações e da sua vida e da sua casa, da vida da Mel, dos seus filhos, que a gente viu crescer. E uma palavra que começou, desde que eu comecei a ler a Bíblia com honestidade, é quando Paulo começa a falar sobre se gloriar nas fraquezas, se gloriar nas tribulações. E eu comecei a perguntar para Deus, né? Como alguém em sã consciência sente felicidade nas fraquezas? Esse alguém é muito masoquista, né? Esse alguém gosta de sofrer, gosta de sentir sofrimento e tudo mais. E eu fui levado a ler um livro chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, um filósofo, ensaísta, que ele traz um conceito muito interessante sobre fragilidade e antifragilidade. Porque é um conceito novo que ele criou e passa o livro inteiro dele escrevendo sobre isso. Enfim, a gente precisa entender, para a gente entender a antifragilidade, a gente precisa entender primeiro o que é fragilidade, né? Então, quando a gente joga esse copo no chão e ele quebra, a gente interpreta o copo como sendo algo frágil. E para que algo seja antifrágil, esse copo precisa cair e se fortalecer.
Só que, obviamente, o copo não vai acontecer com o copo, mas isso acontece com uma série de outros domínios na natureza. Então, quando a gente começa a observar a natureza, a gente percebe que a natureza tem um comportamento de antifragilidade, que significa o quê? Diante do caos, diante do sofrimento, nós temos a tendência de se fortalecer, a fim de que a gente se adapte a conviver com mais sofrimento. Então, isso a gente percebe também na academia, né? Enfim, quando a gente treina, faz academia, a gente cresce nosso músculo, é a partir de uma perspectiva de dor, de sofrimento, de caos, que a gente autoimprime a fim de que a gente ganhe mais força. E aí eu percebi que isso é uma característica inerente e fundamental da nossa fé. A nossa fé é antifrágil. E então isso faz com que a nossa fé precise de perturbação, precise de caos. E Deus é um excelente antifragilista, porque Ele traz o caos para a nossa vida justamente para que a gente cresça, se fortaleça, porque Ele sabe até onde nós conseguimos ir, mesmo quando nós não sabemos disso. Então eu vejo que nas nossas vidas a gente precisa entender a nossa fé como algo importante para ser algo a ser perturbado. Então Deus sabe que precisa nos perturbar a fim de nos fortalecer, a fim de nos crescer. E aí eu fiz uma pergunta, né, Juninho? Assim, por que Deus quer nos amadurecer através das adversidades? Através das águas revoltas, né? Por que Ele não faz isso de outra maneira, né? Por que Ele precisa fazer com que a gente passe por isso? E Tiago fala lá no início que a gente tem muita alegria de passar pelas provações, porque as provações nos fazem ser íntegros, inteiros. E para que a gente é inteiro por quê? Para que a gente seja alimento. Então as tribulações, elas existem para que a gente seja o melhor alimento, o melhor banquete. E muitas vezes você não sabia que tipo de banquete você estava sendo para nós. Mas tenho certeza que era um dos banquetes mais nutritivos que a gente já comeu na nossa vida. De forma que, mesmo nas suas adversidades, que a gente sabe que você já passou diversas adversidades e sofrimentos, você sempre teve isso em mente. Que Deus está fazendo um trabalho de fortalecimento de mim para que eu seja o melhor alimento que eu possa ser. E a relação nossa com o Juninho, ela trouxe... o Juninho hoje, ele tem um peso tão grande naquilo que ele fala, que é muito interessante, algo que aconteceu que às vezes ele nem... Já comentei isso com ele. Tudo que o Juninho passou a falar na nossa vida passou a se cumprir, assim, quase com uma forma profética, assim, ter um peso, né, na nossa vida. E quando eu conheci a Laís em 2018, e o Juninho nunca falou isso dessa forma comigo, né? Eu conheci a Laís aqui na igreja, ela entrou aqui na igreja, eu vi ela e tal, e peguei o telefone dela pra chamar para os PGs e tudo mais. A gente fez uma filtragem ali, foi só pra isso, tá? Chamar para o pequeno grupo. E eu mandei ela para o PG do Juninho. O Juninho nunca falou dessa forma comigo. Falei assim, Juninho, tem uma amiga minha que vai aí. E ele virou para mim assim, meu irmão, é só sua amiga? Aí eu falei, assim, sinceramente, era só minha amiga mesmo, tá tudo certo. Você tem certeza que é só sua amiga mesmo? Sei. E começou, sei, tá bom. E isso despertou o nosso relacionamento, né? Hoje nós temos um relacionamento. E por que eu falo isso? Porque quando alguém se doa de tal forma em prol de pessoas que ele nem sabe se vai dar resultado ou não, isso tem um peso e um alcance que ele jamais pode imaginar. E é assim na nossa vida, né? Deus muitas vezes está nos levando a lugares a fim de que a gente seja aquilo que nós podemos ser de melhor, que a gente seja a nossa melhor versão cada vez mais, porque as pessoas precisam se alimentar das nossas melhores versões. E Deus está conosco em toda e qualquer situação. O salmista diz lá em Salmo 139, Davi, que fala, mesmo se eu fizer o meu túmulo, lá tu estás. Se eu for aos céus, lá o Senhor está. Então Deus, Ele sabe disso, Ele sabe das nossas adversidades. O pessimista, ele fala que o fundo do poço tem um alçapão. O otimista fala que o fundo do poço tem uma mola. O crente fala que o fundo do poço tem uma mão, um braço. E Deus está conosco ali naquele momento. Deus está conosco naquelas adversidades. Então a mensagem trazida aqui para nós hoje é que a gente seja inteiro, que a gente seja alimento, não, que a gente possa se despir das nossas expectativas de resultado, que a gente possa de fato ser obediente àquilo que Deus tem falado nas nossas vidas e dar o passo de fé a fim de que as pessoas se alimentem de nós. Uma coisa importante para falar para vocês, meus irmãos, nós nunca estaremos prontos de acordo com as nossas expectativas. Nós nunca estaremos prontos. E o Juninho sabia que ele não estava pronto. Na mente dele, nas expectativas dele, ele não estava pronto. Mas ele estava inteiro.
Amém. Que nós possamos não estar, a gente nunca vai estar pronto, mas que a gente precisa estar inteiro, íntegros, para que a gente se torne cada vez mais alimentos sólidos e nutritivos. Nossos irmãos precisam disso. Amém? Irmãos, a gente está fazendo isso aqui para gerar um memorial na cabeça de vocês. Porque sem crise nenhuma. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de ter um roteiro do que era para ser falado aqui, para pegar como informação e aplicar na sua vida. E, sinceramente, às vezes está até agoniado dessa forma meio caótica da gente conversar. Um insight, o povo quer tudo um insight. Eu preciso de um insight para sair, ir embora e levar para minha vida e tá tudo certo. E sem presunção nenhuma. O que a gente está tentando fazer aqui é curar a infertilidade. Sem presunção, irmão. Nós estamos tentando, através daquilo que é uma relação, explicar para nós todos que não é da informação que eu obtenho a minha capacidade de gerar os filhos e os frutos do que eu quero esperar. Mas é da relação íntima que nós somos capazes de gerar tudo aquilo que nós podemos e devemos ouvir de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque Moisés, na hora que ele vai falar com Josué, ele ainda nem viu que Josué vai ter que entrar na terra prometida, encontrar com seus amigos no Gilgal, despir um ao outro, um pegar no íntimo do outro, fazer um corte, enquanto todos os inimigos estavam olhando eles ficarem fracos. Estão entendendo isso? Josué, na hora de cumprir a promessa de Deus ao seu povo, Abraão, de finalmente assumir aquela terra prometida, de finalmente entrar naquele lugar, sabe para onde ele é chamado? Para o Gilgal. E não foi para preparar, irmão, a capacidade de batalha. Não foi para preparar a estratégia certa. Foi para fazer aquilo que aquele povo tinha esquecido. Sabe o que é que eles tinham esquecido? De um pegar na intimidade do outro. De fazer cortes na intimidade do outro. Capazes de matar aqueles homens. E tudo isso na frente do inimigo. Tudo isso na frente dele. Tudo que eles sonharam, tudo que os pais sonharam, tudo as expectativas da vida deles. Estava lá na frente deles. E sabe com o que eles estavam preocupados? Em cuidar um do outro. Fazer um ao outro sangrar. Para ver se com esses cortes, aqueles homens não morriam. E sabe como que eles conquistam a terra prometida? Você acha que foi a estratégia certa? Capacidade certa? Competência certa? Eles deram voltinha e só gritaram. Para conquistar a terra que o povo precisava, na verdade, era de intimidade e não de competência. Eles não estavam precisando de mais informação de como conquistar aquela terra. Aquele povo estava precisando de intimidade. Sabe qual que é o nosso problema de fertilidade? Que a gente não está íntimo. Então, sem presunção alguma, irmão. Nós precisamos, de uma vez por todas, curar o nosso entendimento de que é com conhecimento, com intimidade, que a gente gera os filhos que Deus nos concedeu. Então nós estamos aqui para ver se de uma vez por todas esse memorial entra nas nossas vidas, para que essa igreja possa frutificar cada vez mais vários Biels, Fernandos, Lauras, filhos do que o Senhor tem para entregar dessa comunidade, mas não filhos do que nós queremos ver neles. Então é um culto de libertação, irmão. Então nós estamos aqui produzindo culto de libertação. Para ver se isso sai da nossa mente. Para ver se isso cura as nossas relações. Para ver se isso livra os filhos das nossas expectativas. Para ver se os irmãos que estão chegando não vão ser mortos na porta de entrada, a partir do que nós queremos dizer para eles o que eles têm que fazer ou não. Amém? Então é realmente, não estou tentando ser presunçoso, mas isso aqui é para ser um memorial de libertação do povo de Deus. De amigos que se encontraram no momento certo,
para um afiar o outro na sua intimidade. Para que finalmente essa comunidade, finalmente, Edmundo, você está ouvindo, eu sei, então eu preciso falar para você, meu amigo, tem que olhar para você. Então, finalmente, Edmundo, para ver se essa comunidade encontra a plena expressão da sua vocação. Estou falando isso com um amigo que eu tenho esse Gilgal. E que teve esse sonho também, que muita gente não acreditou naquilo que eram as sementes que estavam semeando através da vida dele. Para ver se finalmente essa comunidade consegue ser a expressão do Filho de Deus que nós fomos chamados a revelar. Um povo que assume a paternidade dessa cidade. Para gerar todos os filhos que nós podemos gerar. É para isso que essa comunidade foi chamada. Ela não foi chamada para ser um bando de filho mal resolvido, esperando fazer o certo para o pai aprovar. Não é a vocação da nossa comunidade. A vocação dessa comunidade é ser um filho tão bem resolvido que ele não tem problema de dar a sua vida para gerar os filhos que Deus tem ainda para gerar. Então nós não somos mal resolvidos, nós somos bem resolvidos. E é por isso que a gente assume a paternidade de todos os filhos que Deus quer nos conceder. Amém? Vamos acolher isso, irmãos. Que isso aqui seja um memorial para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos ter um tempo de oração. Queria chamar a Lala para orar por nós por esse momento, para ver se isso começa a entrar no nosso coração, para ver se as mulheres possam gerar isso também nos seus úteros, para que esses homens se levantem como homens de honra, pronto para ocupar essa terra prometida, e não como um bando de covarde, achando que é aquilo que ele vai fazer para Deus, que vai fazer dele um homem aprovado. Amém? Lala, antes eu queria ser até obediente ao que Deus comunicou, né, comigo. Esse ano eu obtive muita sensibilidade assim, em relação com Deus e tudo mais, e eu sempre fui muito cético em relação a visões, revelações, enfim, coisas que vêm na nossa mente, mas a minha filha tem gostado muito de assistir rodeio, cavalo, tem colocado muito para ela assistir isso. E eu tive uma imagem muito clara na minha mente que existia uma rédea na minha mão e minha mão estava aberta, não segurava essa rédea. Eu compartilhei isso com alguns homens, até o pessoal do Fio do Bigode. Às vezes a gente está reclamando da situação da nossa cidade, da situação do nosso país. A gente vive se queixando das pessoas que ali estão. Mas muitas vezes a gente está com a rédea na mão, mas com a mão aberta. E Deus comunicou muito claro ao meu coração para que eu pudesse fechar a mão. Para que eu pudesse fechar a mão naquilo que Ele colocou sobre mim. E falou, inclusive, para eu poder comunicar com mais pessoas, com homens, com mulheres, que cada um aqui tem uma rédea que Deus colocou na sua mão e você está com a mão aberta. Então que a gente possa, de fato, assumir a responsabilidade. E você sabe o que eu estou falando. Cada um aqui sabe o que eu estou falando. Então, que a gente possa começar a fechar as mãos e segurar aquilo que Deus entregou para nós. Muitos de nós, a gente não tem nem essa capacidade, porque a gente está com a mão muito cheia, né? E antes, a gente precisa esvaziar a mão para segurar a rédea de Deus, que Deus está entregando para nós. E não é uma rédea de controle, é uma rédea de obediência. E isso que aconteceu na vida do Juninho. Provavelmente ele viu uma rédea ali, deixa eu segurar isso aqui, ver o que acontece. E foi isso que deve acontecer na nossa vida. Ele fez um rodeio de 8 segundos, exatamente. Ele montou uns boi bravos, né? E é isso, eu queria só que a gente pudesse refletir nisso, que Deus trouxe a mim e ao meu coração. Amém? Amém. Eu queria orar aqui um texto que eu acho que ele testifica tudo que foi falado aqui pelos meninos. Vou subir um pouquinho, senão o pessoal não me enxerga. É o texto de 2 Coríntios 3:3, que fala assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos.
que a palavra de Deus, meus irmãos, como é na vida desses homens aqui que nos inspiraram essa manhã, seja reconhecida pela nossa vida. Que tudo que Deus é possa ser lido nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso trabalho, na nossa vida, que a gente não precise abrir a boca para falar de Deus, mas que Deus seja visto, como os meninos viram na vida do Juninho, Deus escrito nele. E como hoje nós podemos ver na vida do Pepe e do Rafael, Deus escrito na vida deles. E que seja assim na nossa vida também. Que a gente possa ser uma carta viva. Por onde a gente passar, alguém possa dizer assim: sim, aquela pessoa revela o Deus vivo. Ainda que a gente seja falho, irmãos, mas Deus é conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse testemunho de fé do Juninho, do Rafael, do Pepe, que não tiveram vergonha de expor aqui, Senhor, as dúvidas, às vezes a falta de conhecimento, não entendendo por onde eles iam. Mas eles nunca deixaram, Senhor, de ter sensibilidade no Espírito, de sentir o seu mover. Que nessa manhã, cada um de nós, Senhor, possa sentir o seu toque, possa experimentar por onde ir. Vá por aqui. Isaías fala que o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós e vai nos dirigir. Não vá por esse lado, vá por aquele lado. E que cada um de nós hoje tenha certeza que, se verdadeiramente nós estivermos em comunhão com o Espírito e uns com os outros, o Senhor vai nos guiar e nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Até antes de todo mundo, assim, é isso que eu vou falar agora. Porque às vezes, assim, não sei quantos tiveram nas últimas semanas, a gente falando do devocional que foi produzido aqui dentro da comunidade. Nós temos ainda 40 exemplares para ser compartilhado. Mas 40 exemplares daquilo que será feito, mas é porque é materializar aquilo que nós estamos conversando aqui. Porque às vezes, assim, não é um livro para você pegar e ter mais informação do que você gostaria. É um livro produzido por 70 mulheres compartilhando a sua intimidade. Então é basicamente o que a gente está conversando aqui. A cura daquilo que não tem deixado com que a gente gere tudo que a gente pode gerar. São 70 mães, 70 mulheres, gerando em nós a cultura de despir a roupa, expor suas vergonhas e compartilhar aquilo que Deus tem falado aos seus corações. Então, a gente não pode, de forma alguma, menosprezar aquilo que está sendo gerado no meio de nós. Não é porque é o melhor, não é porque é o mais... aquilo que eu gostaria de conhecer. É porque é verdadeiramente a expressão daquilo que nós somos. Amém? Então, tá aí as informações do devocional, cartas vivas de amor, para materializar aquilo que a gente está conversando aqui hoje. Amém? Então, são mais 40. Fala um pouco para a gente lá, porque às vezes você já explica aí como chamar, como pedir. Pessoal, são 40 para a gente chegar no nosso objetivo de hoje. Na verdade, nós somos 71 mulheres de 17 a 80 anos, que, como o Pepe falou aqui, quiseram expressar a sua antifragilidade através de um versículo bíblico. Então, nós temos 70 mulheres em 5 países que escreveram sobre um versículo bíblico e te deixaram espaço na página para você fazer parte desse livro e continuar a escrever na sua história a partir dela e de um versículo bíblico. São quantas folhas? 189. Então, deixa eu ajudar vocês a resolver a vida de vocês, que vocês precisariam ler 600 do Antitalento lá para entender isso. Aqui você vai ler 180. É isso mesmo. Amém? Amém? Então isso aí já vai resolver seu problema de tempo, vai resolver seu problema de comunicação, porque aí já vai estar resolvendo em 180 páginas, que o nosso querido Pepe ali teve que ler em 600. E é um presente com propósito, porque às vezes você fica pensando assim, o que eu vou dar de Natal, né? E normalmente o que eu dou de Natal no outro ano já nem tem mais. Então isso, a gente não colocou data, então ele é atemporal. Você pode ter ele
sempre, e a gente vai reeditar. Essa primeira partida, nós precisamos alcançar 400 unidades, está faltando 40. E vamos produzir mais 600. Né? Então, que você possa fazer parte dessa comunhão de irmãs, que estão todas, a maioria aqui, nós temos católicas também, que escreveram, e vai ser algo assim, nós vamos lançar na Assembleia Assembleia aqui Legislativa, eles deram para a gente todo o espaço, o auditório, nós vamos ter um evento lá para estar apresentando o nosso devocional junto com os nossos deputados estaduais, vai ser uma benção. O valor é R$50, o QR Code é o Pix, tá? E quem quiser pagar no cartão, pode me procurar que eu passo o link, tá bom, pessoal? Obrigado. Amém, irmãos? Então, que o amor do Pai, a graça do Filho, se revele na nossa comunhão. Amém? Que esse é o nosso espírito.